Ei, turma, tudo bem? Meu nome é Juliana e eu vou, junto com o Gabriel, passar para vocês a oficina Geometria em Casa, tá? Primeiramente, vamos fazer uma revisão breve sobre a área, só para a gente entender melhor como ela se aplica no nosso dia a dia. Bom, pessoal, com esses dois exemplos bem simples. Bom, primeiro, tem esse muro aqui, né? E a gente quer pintar essa parte com os tijolinhos. Quer deixar assim, ó, igual a lateral, lisinha, né? Aí, a gente sabe que esse balde de tinta aqui embaixo, ó, ele consegue pintar 6 metros quadrados de parede. Precisamos saber quantos baldes a gente vai precisar para conseguir pintar tudo isso aqui. O que a gente descobre? Metros quadrados tem a ver com área. Então a gente descobre a área. Qual a área de um retângulo? É base vezes altura. Então a base de 4 metros e a altura de 3 metros. 3 vezes 4 é 12 metros quadrados. Então, esse muro tem área de 12 metros quadrados. Se esse balde pinta 6 metros quadrados, vamos precisar de 2 baldes, não é? Porque 6 mais 6 é 12. Então, com 2 baldes, a gente pinta esse muro. O outro exemplo é essa mesa. A gente quer colocar um forrinho, um plástico, vamos supor, para não sujar a mesa, não molhar, como derramar alguma coisa. Sei lá. Bom, a gente sabe que essa mesa tem 2 metros quadrados de área, que é de comprimento 2 metros e 1 metro de largura. 2 vezes 1 é 2. E aí a gente tem esse forro aqui, ó, que ele tem 1 metro de largura. E a gente queria saber quantos metros de comprimento a gente precisa para equivaler à área a ser coberta da mesa. Bom, a gente precisa de 2 metros, né? Porque 1 metro vezes 2 metros é 2 metros quadrados. Então, o que fica igual a essa mesa. Entenderam? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gabriel e estarei trabalhando com vocês aqui algumas questões aqui de geometria quando a gente está construindo no processo de construção de uma casa. A primeira questão, então, ela fala que na procura de um terreno para a construção de sua casa, o João ele viu um anúncio de um lote de 544 metros quadrados. Ao visitar o local previamente, ele viu que haviam 3 lotes separados por cercas. Então, para ter mais ou menos uma ideia de quanto era cada lote, ele mediu com aproximações, obviamente, as laterais dos lotes. Então, temos aí o lote A, o lote B e o lote C. E a pergunta é, qual ou quais desses lotes que a área total vai corresponder à área do anúncio lá de 544 metros quadrados. Para isso, o primeiro passo é determinarmos quanto é a área de cada um desses lotes. Para isso, é só a gente entender que figura a gente tem aí, se é um triângulo, se é um quadrado, se é um retângulo, pentágono, tanto faz para a gente conseguir determinar a área dessas figuras. O primeiro, que é o lote A, é um retângulo. Então, lote A é um retângulo. Então, como a gente calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo é dada pela sua base vezes a sua altura. Quem é a base do nosso retângulo? A gente pode considerar sendo o 8. E a altura vai ser 16. Então, a nossa área vai ser 8 vezes 16. Isso daí dá como resultado 8 vezes 6, 48. 8 vezes 10, 80. 80 mais 48 dá 128. Qual a medida? Metros quadrados, que é a medida que a gente usa para calcular área. Para o segundo caso, a gente tem a figura de um trapézio. Portanto, o lote B
é um trapézio. A área de um trapézio, para quem não lembra, ela é dada pela base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é literalmente a base que tem o maior comprimento daí, que no caso é 20. A base menor é quem está do outro lado da base maior, que é o 14. E a altura a gente tem 16. Portanto, para calcular a área do trapézio do lote B é 20 mais 14 vezes a nossa altura de 16 sobre 2. Então, temos 34 vezes 16 sobre 2. A gente pode aqui simplificar o 2 com 16. Então, temos aqui fica 8 e aqui fica 1. Então, a área vai ser 34 vezes 8. 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 30 é 240. Portanto, 34 vezes 8 é 200 e... Só verificar aqui. Vezes 8, 272 metros quadrados. A última área que a gente tem que calcular é do lote C, que é a área de um triângulo. Então, lote C, que é um triângulo. A área de um triângulo é base vezes sua altura sobre 2. Quem é a minha base do triângulo aí, do lote C? É 18. A minha altura é 16. Portanto, a nossa área vai ser 18 vezes 16 sobre 2. O 2 pode ser simplificado com 16, então ficamos com 8 e 1. Portanto, é 18 vezes 8. 18 vezes 8 é 8 vezes 8, 64. 8 vezes 10 dá 80. 80 mais 64 dá 144 metros quadrados. Como a gente pode observar, nenhuma das áreas corresponde àquela área de 544 metros quadrados. Porém, observe o que acontece quando a gente vai somando as áreas. Peguemos a área do lote A e somemos com a área do lote B. Isso vai dar como resultado 128 mais 272. Isso daí não é mistério para ninguém, que vai ser o quê? Será 400 metros quadrados. E se a gente somar essa área daqui de 400 metros quadrados com a área do lote C, que é de 144, então a gente fica com 400 mais 144.
Isso daqui é igual a 544 metros quadrados. Portanto, a área que estava anunciado no anúncio e que o João vai comprar é a área da soma dos 3 lotes. Portanto, o João ele vai comprar lá no anúncio todos os 3 lotes para conseguir aquela área de 544 metros quadrados. Partindo então para a questão 2, o João, ele vendo que a compra do lote ia ser um bom negócio, ele comprou o terreno. E após a compra, ele decidiu contratar um técnico para construir a casa dele, para evitar que tivesse algum problema lá no plano, às vezes a parede não ficasse bom, para ter lá planejado tudo direitinho. Em alguns dias, o técnico entregou para o João a planta baixa da casa. Para quem nunca viu uma planta baixa, basicamente aí um desenho aí mostrando certinho como vai ser o desenho da casa nas proporções devidas. Onde que é cada área, a área total da casa, entre várias outras informações. Acontece que o técnico ele estudou o solo do terreno e disse que a melhor fundação para o local seria um radier, que basicamente é uma placa de concreto armado que vai sustentar a casa. Fundação basicamente é uma coisa que a gente faz para a casa não afundar na terra, para não ficar toda frágil, ela ficar firme na terra, ter uma base para ficar em cima. E a importância de a gente fazer isso é para não haver uma coisa que a gente chama de recalque. Como a gente pode ver aí, tem vários tipos de fundação, mas a gente vai trabalhar, que no caso são sapatas, que são esse caso daqui, que a gente basicamente faz uma estaca e expande ela meio que na terra para a gente distribuir as forças. E tem essa daqui, fundações profundas, que são estacas de concreto armado também. A importância de a gente fazer isso é justamente para que o prédio não afunde de um lado só, ou a casa, e acaba ficando torto. A cidade de Santos, lá para São Paulo, que é o maior porto da América Latina, tem vários desses prédios daí em que a fundação não foi planejada muito bem e os prédios acabaram entortando. Por isso é importante a gente fazer a fundação de uma casa. De qualquer forma, a área a ser coberta aí para a casa vai ser uma placa de concreto de 12 por 12 e 20 centímetros de espessura. Aí a pergunta é, quantos metros cúbicos de concreto a gente vai precisar para construir a casa? Bem, a gente tem que a placa de concreto vai ter as seguintes dimensões. Concreto. Ela vai ter as seguintes dimensões. Ela vai ter 12 metros de largura, 12 metros de comprimento. Aqui é um desenho rústico. E vai ter uma espessura daqui de 20 centímetros. Então, fazendo aqui um desenho mais ou menos da placa, ela vai ser assim, o radier, que é essa placa de concreto. Aí eu quero saber qual o volume dessa placa de concreto, para saber justamente quanto de concreto eu vou precisar. Então, para eu calcular o volume disso daqui, é só uma multiplicação simples, de 12 por 12 por 20 centímetros. Só que observe que a medida aqui dos centímetros está diferente daqui a medida aqui da espessura está diferente do comprimento e da largura. Para a gente ter a medida em metro cúbico, todas as medidas têm de estar em metros. Quantos centímetros equivalem... quantos metros equivalem 20 centímetros? 20 centímetros,
1 centímetro é o quê? É a centésima parte do metro. Então, a gente tem numa escala aqui, exemplificando, a gente tem quilômetro, a gente tem hectômetro, decâmetro, a gente tem metro, que é a medida central, daí temos decímetro, centímetro e milímetro. Então, se a gente tem 1 centímetro, a gente vê que ele é 0,01 metros, ou que é 0,1 decímetros. Então, se a gente tem 20 centímetros, a gente observa que ele é o que? Quantos metros? 0,2 metros. 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Portanto, vinte centímetros é igual a 0,2 metros. Daí, é só a gente multiplicar agora 12 por 12 por 0,2. Então, o volume vai ser 12 por 12 por 0,2. 12 com 12 é 144. Agora a gente tem que indicar por 0,2. Quando a gente tem número decimal, a gente quer fazer uma multiplicação por um número inteiro. O que a gente faz? Multiplica normalmente como se não tivesse a vírgula aqui e depois acrescenta a vírgula no final. Então, 2 vezes 144. Isso daqui vai dar 288. Só que tem uma vírgula. Portanto, temos que colocar uma vírgula no final, ficando então com 28,8 metros cúbicos de concreto. Para a terceira questão, a gente tem a informação de que o cimento ele é muito presente na construção das edificações de prédios, de casas, em tudo quanto é coisa. Por ele ser uma cola que vai juntar a areia com a brita, com várias substâncias ali que vão dar força para os pilares, que é para a gente fazer as paredes, para fazer o reboco, entre várias outras coisas. Quando a gente vai fazer uma fundação, a gente faz uma mistura específica, ou pelo menos muito próxima dessa proporção aí, de 1, 2, 3. E o que significa esse 1, 2, 3? Significa que para cada parte de cimento, eu vou usar 2 partes de areia e 3 partes de brita. Então, se eu tenho 1 kg de cimento, eu vou usar 2 kg de areia e 3 kg de brita. Então, se a gente tem 6 kg de concreto, a gente vai precisar de 1 kg de cimento, 2 kg de areia e 3 kg de brita. A gente tem a informação de que 1 metro cúbico de concreto pesa 2.400 quilos. Então, da nossa fundação lá, que a gente determinou o volume, quantos quilos de cimento a gente vai precisar para fazer aquela fundação? Quantos quilos de cimento, não de concreto, quantos quilos de cimento vai ser necessário? Então, vamos aqui. Temos que 2.400 quilos de concreto existem para 1 metro cúbico. Então, quanto vai pesar de
concreto a nossa medida de 28,8, que é o quanto de concreto, que é o volume lá que a gente vai usar na nossa fundação. Isso daqui é uma regra de 3. Porém, antes de aplicar a regra de 3, a gente tem que perguntar aí, essas grandezas aí são diretamente ou inversamente proporcionais? Se é inversamente, multiplica reto. Se é diretamente proporcional, multiplica cruzado. Então pense da seguinte forma. Eu tenho um carrinho de concreto lá, que tem a mistura toda certa. Se eu pegar mais carrinhos, vai pesar mais ou vai pesar menos? Obviamente vai pesar mais. Então, quanto maior o meu volume de concreto, mais vai pesar. Mais vai ser os quilos. Então, se eu aumentei, a gente multiplica cruzado. Aqui, em vez da interrogação, eu vou usar x. X vezes 1, x. 2.400 vezes 28,8. Para adiantar aqui, vocês podem conferir depois, a gente fica com 69.000 e 120 que é a nossa medida daí. Então, teremos 69.120 quilogramas de concreto. Só que a questão pediu não foi o quanto que vai pesar de concreto, é o quanto de cimento. A gente tem que, de cada 6 quilos, de concreto, 1 vai ser de cimento. Então, a gente sabe que 1 em cada 6 quilos, ou seja, 1/6 de qualquer medida que a gente pegar de cimento, que a gente pegar de concreto, vai ser de cimento. Então, 1/6 da massa é de cimento. A gente tem a informação de ser 69.120. Então, 1/6 de 69.120 vai ser a quantidade de cimento que a gente quer. Então, peguemos 69.120 e dividimos isso daí por 6. Fazendo a divisão aqui, ou simplesmente se a gente quiser simplificar também, vamos simplificar isso daqui por 2. Então, ficamos com 3. Aqui ficamos com metade disso daqui. É 34.560. Então, a gente tem 34.560 para dividir por 3. 34.560 é divisível por 3? Para a gente saber, a gente soma todos os algarismos. E se a soma dos algarismos for um número divisível por 3, a gente sabe que vai ser um número divisível por 3. Então, 3 mais 4, 7. Mais 5 dá 12. Mais 6 vai dar 18. 18 é múltiplo de 3.
Portanto, isso daqui é divisível por 3, então vai dar uma divisão exata. Então, 34.560 dividido por 3 vai dar 11.520 quilos de cimento. Bom, pessoal, antes de continuarmos, vamos dar um breve resumo agora de volume, né? Para que a gente aplica volume na vida real, por exemplo? Eu tenho uma loja que vende iPhone, tá? E os iPhones, eles vêm aqui, ó, nessa caixinha aqui. Essa é a minha embalagem de iPhone. Eu preciso levar alguns celulares para uma outra loja, mas a única caixa de transporte que eu tenho é essa aqui, ó. E então, para os iPhones, para as caixas pequenas irem seguras até a outra loja, eu preciso ver quantas que vão caber aqui dentro, tá? Bom, para isso que serve o volume. Quando a gente descobre o volume de uma caixa, a gente descobre isso aqui, ó. Tudo que, se a gente fosse encher de água, por exemplo, qual seria o volume? Quantos litros de água caberia aqui dentro, entendeu? Quantas caixas? O volume é tudo que está dentro do objeto geométrico, né? No caso é a caixa, que é um cubo, talvez, sabe? Enfim. A gente vai descobrir o volume primeiro da caixa, que é 6 metros. Vamos para a próxima página, é melhor. Um minutinho. Isso aqui. Bom, a caixa mede 6 por 2 por 4 metros, né? Vamos calcular aqui, ó. 6 vezes 2, 12. 4 vezes 12, 48 metros cúbicos. Tá? Então, esse é o volume da caixa. Volume da caixa. Agora, vamos calcular o volume da caixinha do iPhone. Então, volume iPhone, vou colocar. A gente viu que era 2 metros por 2 metros por 2 metros. É um iPhone gigante, gente. Mas vamos calcular. 2 vezes 2 é 4. Vezes 2, 8 metros cúbicos. O que a gente precisa descobrir é quantos desse cabem dentro desse. Então, o que a gente faz? Divide, né? 48 dividido por 8. Na tabuada, a gente já sabe que 6 vezes 8 é 48. Então, aqui sobra nada. Cabem 6 caixas de iPhone gigante dentro da minha caixona maior. Que nem esse exemplo aqui, ó. 6 caixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Questão 4. Após ser feita a fundação, o próximo passo é a construção da estrutura da casa. Ou seja, a gente colocar pilar, colocar viga, sabe? O engenheiro contratado disse que seriam necessários 9.000 tijolos para que essa construção pudesse ser feita. Para que os pilares, né, enfim. Sabendo que a dimensão dos tijolos é de 15 centímetros por 10 por 20, e a dimensão da caçamba do carreto é 24 por 6 por 1, quantas viagens a gente precisa fazer para que todos os tijolos possam ser entregues, né? Então, quantas viagens o caminhão vai ter que fazer? Vamos lá. A gente sabe que são 9.000 tijolos, né? A dimensão do carreto é 2,4 metros por 6 metros por 1 metro. E dos tijolos é 15 centímetros. A gente tem que reparar isso aqui, ó. Esse aqui tá em metro e esse aqui tá em centímetro. Por 10 centímetros por 20 centímetros. Uma coisa que é muito importante, a gente sempre coloca na mesma unidade de medida. Então, vamos passar os centímetros para metros, né? Então, vai ser 0,15 metros por 0,10 metros por 0,20
20 metros. Show! Bom, o que a gente precisa saber? Quantos tijolos cabem dentro do carreto, né? Para depois a gente descobrir quantas viagens o carreto vai fazer. Então a gente vai descobrir o volume do carreto, primeiramente. Então é 2,4 vezes 6. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 2 é 12. Mais 2, 14. Tem uma casa após a vírgula aqui, então aqui vai ter uma casa após a vírgula. Então o volume do carreto é 14,4 metros cúbicos. E agora o volume dos tijolos, para ver quanto que ele ocupa dentro do carreto. Quanto de espaço, né? Que vai ser, então... eu sei, é uma conta mais chatinha de fazer. Como eu já sei o resultado, eu vou só colocar aqui. Que é 0,03 metros cúbicos, que é o volume de cada tijolinho. Então, o que a gente tem que fazer? Descobrir quantos tijolos cabem dentro do carreto. Então, a gente vai fazer 14,4 dividido por 0,003. Como tem 3 casas após a vírgula, a gente coloca 3 casas após a vírgula também. E vamos excluir as vírgulas. Beleza? 3, né? Que esse aqui, ó, 0, 0, 0 não interessa. Então, 3 e aqui 14. Quantas vezes cabe o 3 dentro do 14? Bom, 4. Porque 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 3 já é 15, já é maior que 14, então não cabe dentro dele. Então, opa, coloquei 13 aqui, é 12. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Beleza. Agora, a gente desce o 4. Fica 24 aqui. A gente sabe que 8 vezes 3 é exatamente 24. Então, 4 menos 4 é 0. 2 menos 2, 0. Sobra nada. E aí, para terminar esses dois zeros, a gente coloca aqui, ó. Então, cabem 4.800 tijolos dentro do carreto. Só que nós temos 9.000 tijolos. Ou seja, a gente não vai conseguir levar todos de uma vez. Então, o que acontece? Na primeira viagem, a gente vai encher o carreto de tijolo. Primeira viagem. A gente vai colocar 4.800 tijolos. Vai restar pra gente, ó, 9.000 menos 4.800. O que a gente faz? Presta aqui, 0 menos 0 é 0. 10 menos 8 é 2. 8 menos 4 é 4. Vão ficar faltando 4.200. Então, na segunda viagem, 4.200 é maior do que 1.800? Não é. Então, na próxima viagem, já vai todo o restante dos tijolos, né? Então, vamos precisar de 2 viagens para conseguir levar 9.000 tijolos, tá bom? 2 viagens. E agora a gente vai para a próxima questão, que é a questão 5. Bom, após alguns meses de obra, finalmente chegou a hora dos acabamentos. No banheiro de João será colocado no chão azulejos, deixa eu achar aqui, azulejos de 30 por 30 centímetros. Qual a quantidade mínima a ser comprada? E aqui a seguir vou mostrar um pouquinho da planta da casa, né? E aí a gente consegue enxergar que temos 8 metros quadrados de banheiro, tá bom? Então vamos salvar essa informação. 8 metros quadrados. Mas antes eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos a situação. Esse exemplo é com outros valores, tá? Então, temos aqui uma sala com 1,8 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. Tá? Então, é uma sala 1 por 1,8 por 3,6. Tá? E temos um azulejo azul, que vai ser colocado, que mede 60 centímetros por 60 centímetros. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o azulejo 60 por 60 centímetros. A sala,
que ali é uma sala, né? Ela mede 1,8 metros por 3,6 metros. Tá? Como aqui tem centímetro aqui em metro, vamos transformar o azulejo em metro. Nada mais é do que 0,6 metros vezes 0,6 metros. Tá? O volume não, perdão, gente. A área. A área do azulejo vai medir 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 0 é 0, mais 3, 3. Aqui, 0 por 6, 0. 0 vezes 0, 0. Então, 6 mais 0, 6. 3 mais 0, 3. 0 mais 0, 0. Tem duas casas após a vírgula. Então, a área é 0,36 metros quadrados. E agora, a área da sala é 3,6 por 1,8. Tá bom? 8 vezes 6, 48. 3 vezes 8 é 24. Mais 4, 28. Vamos para a linha de baixo. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 3 é 3. 8 mais nada, 8. 6 mais 8, 8 mais 6, né? 14. 2 mais 3, 5. Mais 1 que eu subi aqui, 6. Tem duas casas após a vírgula, então, duas casas após a vírgula. Então, a sala ela tem 6,48 metros de área, tá bom? Agora, o que a gente precisa? Saber quantos azulejos cabem dentro da sala. Então, a gente vai fazer 6,48 dividido por 0,36. Todos os metros quadrados. Tá bom? Vamos excluir essa vírgula aqui. Tá? Primeiro, a gente vai ver quantas vezes o 36 cabe dentro de 64. Uma vez só, porque, 2 vezes 36 já é 72. Né? 36 vezes 2, 72. Então, é uma vez só. Uma vez só aqui, é o próprio 36. Vai sobrar aqui, 8 e aqui 2. Vai sobrar 28. E a gente vai vir aqui com esse 8 aqui. Tá? Quantas vezes o 36 cabe dentro de 288? Vamos chutar aqui, 36 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 3 vezes 8, 24. Mais 4, 28. Certinho. Então, cabe 8 vezes. Então, 8 vezes 36 dá o próprio 288, que não sobra nada, né? Então, aqui cabem 18 vezes. O que isso significa? Que para cobrir, vou para o próximo slide aqui, para cobrir a sala de piso, a gente vai ter 18 tijolos. Vamos só confirmar. 16, 17, 18. Justamente porque a gente calculou a medida lateral, que é 1,8. Aqui a medida, que é 3,6. E a medida do tijolo, que é 60 centímetros por 60 centímetros. Mas agora vamos voltar ao nosso exercício. Eu fiz nos mesmos moldes, mas o que a gente sabe é um pouquinho diferente. Antes a gente sabia a medida lateral, aqui, e com ela a gente descobria a área. Aqui a gente já tem a área, então acaba que é menos um trabalho pra gente. Aqui, gente, tá errado. Desculpa, é 30 centímetros. Tá, 30 por 30. Vamos pro próximo slide, então. A gente sabe que o nosso azulejo é 30 centímetros por 30 centímetros. E o nosso banheiro tem 8 metros quadrados, né? Já temos a área do nosso banheiro. Área. Agora, o que a gente sabe? Que aqui a área está em metros quadrados. Então, a gente quer a área do azulejo com metros quadrados. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar a unidade de medida em metros. Então, é 0,3 metros por 0,3 metros. Isso dá de área para a gente 0,09 metros quadrados. Tá? Para confirmar aqui, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 0 é 0.
0 vezes 3 é 0, 0 vezes 0 é 0. Então é 900. São duas casas após a vírgula, aqui também, então 0,09, beleza? Então essa é a área do azulejo. Azulejo, tá bom? Então, a gente precisa saber quantos azulejos de 0,09 metros quadrados cabem num banheiro de 8 metros quadrados. Então, né, temos um banheiro. Quantos azulejinhos desse tamanhozinho vai caber dentro dele, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma conta de divisão. 0,9 metros quadrados. Não. Ficou meio esquisito de ler aqui, né? Então, temos que fazer uma conta de divisão. Tá? Primeiro, a gente iguala os números após a vírgula. Então, 8,00. E depois, a gente pode cancelar a vírgula para dividir. Tá bom? Então, vai ser 800 dividido por 9. Bom, quantas vezes o 9 cabe dentro de 8? Nenhuma, porque o 9 já é maior que o 8. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro de 80? Bom, a gente sabe que 9 vezes 9, ó, é 81. Então, não cabe porque é um maior. Então, vamos 9 vezes 8, que com certeza é menor que 80 e é mais próximo. 9 vezes 8 é igual a 72. Então, 80 menos 72, 8. Tá? Vamos descer com esse zero aqui. Novamente, quantas vezes o 0,09 cabe dentro de 80? Aliás, o 9 cabe dentro de 80. 8, que a gente já fez essa conta. 72, sobra 8 novamente. Vamos puxar lá de cima, vírgula. Quantas vezes cabe o 9 dentro de 80? 8 vezes. 72, sobra 8. E assim nós vamos seguindo. E vai ficar assim por um bom tempo, infinitamente, porque é uma dízima periódica. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos arredondar para 88,89, tá bom, gente? O que a gente sabe sobre isso? Se a gente comprar 88 azulejos pro banheiro, vai ter 0,89 descoberto, ainda em cimento. Então, a gente precisa comprar 89 azulejos no mínimo. Porque aí vai só. Se a gente comprar 89 azulejos, a gente faz aqui, ó, 89,00 menos 88,89. A gente pega pra cá. Sobra 1, aqui sobra 1 também. Aqui é 8, 0 e 0. Ou seja, vai acabar sobrando 0,11 metros quadrados. Vai sobrar de azulejo. 0,11 metros quadrados de azulejo. É melhor sobrar do que faltar, né? Então, se a gente comprou 88, vai faltar. Se a gente comprou 89, vai sobrar. Então, é melhor que o João compre 89 azulejos, né? Aí sobra um pouquinho, mas ele fica com o banheiro dele todo limpinho. Todo cobertinho de azulejo. E é isso, galera. Acabou a nossa oficina. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo e com o Gabriel, tá bom? Abraços.